E aí, meus caros, tudo bom? Saudade de vocês. Aqui é o professor Ezequias e aí a gente vai continuar nossa aula de cinemática. Hoje fazendo uma aula de exercícios, né? Pra gente tentar fixar esse conteúdo da melhor forma possível. Então, sem mais demoras, vamos continuar aqui nossa, vamos começar, né? A nossa lista de exercícios. Então, questão número 1. Um ponto material percorre uma reta com aceleração constante. Sabe-se que no instante t0 igual a 0 segundos, a sua velocidade tem módulo v0 igual a 12 metros por segundo. E no instante t igual a 4 segundos, a sua velocidade é zero. Então, determine para esse ponto material, letra A, a aceleração. Letra B, a função da velocidade em relação ao tempo. Letra C, a velocidade no instante t igual a 3 segundos. Letra D, o instante em que o módulo da velocidade é v igual a 4,5 metros por segundo. E letra E, a velocidade no instante t igual a 6 segundos. Então vamos fazer primeiro a letra A, né? Onde ele quer determinar a aceleração desse móvel. Primeira coisa, toda vez que a gente estiver fazendo uma questão de física qualquer, até de matemática pode fazer dessa forma, mas geralmente de física, a gente anota os dados que ele nos deu. Então a primeira coisa que ele falou é que no tempo zero ele vale zero. Então começa no 0 segundo. E a sua velocidade inicial é igual a 12 metros por segundo, relacionada a esse tempo zero. Outra coisa que ele nos deu, o tempo igual a 4 segundos, e ele disse que nesse tempo aí, a minha velocidade, vai ser minha velocidade final, né? É igual a zero. Tá aí os dados que ele deu. Para calcular a aceleração, aí agora a gente tem que relacionar como é que eu posso calcular a aceleração com esses dados que ele me deu. Uma das formas é essa daqui, a fórmula da aceleração média. O que diz a aceleração média? Que a variação da velocidade dividido pelo tempo é igual à minha aceleração média. E ele fala também que a variação da velocidade é a velocidade final menos inicial. Ele deu isso na questão? Deu. Velocidade final e velocidade inicial. Dividido pelo meu tempo final menos inicial. Ele deu também na questão? Sim. Meu tempo final é 4. Meu tempo inicial é 0. Então eu só vou substituir esses valores, porque ele já nos deu. Quanto vale a minha velocidade final? 0. Então vai ficar 0 menos 12. Quanto vale meu tempo final? 4. Então vai ficar 4 menos 0. É sempre o final menos o inicial. Então ficaria assim, 0 menos 12 dividido por 4 menos 0. 0 menos 12 é menos 12 e 4 menos 0 é 4. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3, porque tem que fazer o jogo de sinal, né? Toda vez que você está fazendo uma multiplicação ou uma divisão, você faz o jogo de sinal. O menos do numerador com o positivo do denominador. Menos com mais, sinais diferentes sempre dá menos. Então fica negativo. E 12 dividido por 4 é 3. Então a unidade de aceleração sempre vai ser metro por segundo ao quadrado. Então menos 3 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Ele quer saber a função da velocidade em relação ao tempo. Aí a gente tem que lembrar da função da velocidade, né? Foi lá no começo quando a gente está estudando o movimento uniformemente variável. Lá no começo eu falei. Então, vou botar todos os valores que eu tenho aqui também de novo, né? Para fazer minha tabelinha. Se eu precisar de algum, eu vou jogar lá na resposta. Se eu precisar de alguma informação. Então, sempre eu anoto para poder fazer a resposta da melhor maneira possível, da forma mais rápida também, né? Isso facilita muito e não ter que recorrer ao texto toda vez. Então ele quer saber a função da velocidade em relação ao tempo. Essa função é essa daqui que eu estou lhes mostrando. Que ele diz que a velocidade final é sempre igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Essa é uma função que relaciona velocidade e tempo. Então quem são minhas variáveis? Velocidade e a outra variável é a variável do tempo. O resto são constantes, então V0 é constante e a aceleração é constante. E são esses valores que eu tenho que substituir. Por exemplo, quanto vale o meu V0? Ele vale 12, então eu anotei aqui, ó. Então no lugar do V0 eu substituo por 12. Quanto vale a minha aceleração? Menos 3, então é esse valor que eu vou colocar aqui no lugar da aceleração.
Então é isso que eu vou fazer agora. Então ficaria v igual a 12 menos 3t. Essa é a minha função da velocidade pelo tempo nessa questão. Professor, e os outros valores? Os outros valores são variáveis e a gente não substitui, a não ser que o texto peça para a gente substituir para resolver alguma situação. Mas, a priori, a gente não mexe, porque são variáveis. Então, a função da velocidade em relação ao tempo é essa função aqui nessa situação. Minha velocidade final é igual a 12 menos 3t. Essa seria a resposta. Na letra C, sim, a gente vai fazer isso que eu acabei de falar. A gente vai pegar essa função que a gente acabou de achar e ele quer saber a velocidade no instante igual, quando o tempo é igual a 3 segundos. Então, ele quer saber o v. Então, opa, tem algum errinho aqui? Deixa eu só substituir. Aqui é 3, tá? Pronto, consertado. Então, eu pego a minha função, v igual a 12 menos 3t, que a gente achou na alternativa B. E no lugar do tempo eu substituo pelo valor que ele nos deu, 3 segundos. É uma equação que a gente já faz aqui há um bom tempo. A gente já tanto fez aqui online, tanto fez lá no presencial, uma equação simples do primeiro grau. Então, no lugar do tempo, a gente substitui por 3. Então, ficaria 12 menos 3 multiplicado por 3. A gente sempre resolve a multiplicação primeiro, então fica menos 3 multiplicado por 3, que é igual a menos 9. Então, ficaria 12 menos 9. 12 menos 9 é 3. Essa seria a velocidade nesse ponto em específico. Então, 3 metros por segundo. E letra D, ele quer saber o instante em que o módulo da velocidade v é igual a 4,5. Mesma coisa, a gente repete a nossa função que a gente acabou de encontrar, mas só que no lugar do v, a gente vai substituir por 4,5. Então, ele quer um instante. Lembra que eu falei uma vez que toda vez que a questão fala em instante, ela está falando de tempo. Então, ele quer calcular o t, ele quer calcular o tempo. Então, eu faço isso. No lugar do v, eu substituo por 4,5. Então, fica 4,5 igual a 12 menos 3t. Como eu quero isolar o t, então esse menos 3t, cadê? Esse menos 3t, ele é negativo, vou passar para o outro lado positivo. E esse 4,5 que é positivo, eu vou passar para o outro lado da igualdade negativo. Então, eles só vão inverter de lugar, ó, ficaria assim. 3t igual a 12 menos 4,5. Faço a subtração, vai dar 7,5, né? Então, fica 3t igual a 7,5. E esse t3 que está multiplicando o t, ele vai passar dividindo para o outro lado da igualdade. Então, fica t igual a 7,5 dividido por 3. Então, meu tempo, nesse caso, é 2,5 segundos. Certinho. E questão, letra E, né? Ele quer saber a velocidade no instante t igual a 6 segundos. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou repetir a minha função da velocidade pelo tempo, né? E no lugar do tempo, eu substituo por 6. Fazendo a multiplicação primeiro, né? 3 multiplicado por 6 dá 18, então ficaria 12 menos 18. E 12 menos 18 é menos 6 metros por segundo. E só. Esse seria meu primeiro exercício. Na segunda questão, ele fala: determine a aceleração em módulo e sinal de cada movimento retilíneo representado pelos gráficos. Nesse caso, só por um gráfico, né, que tem. Então, ele só quer saber a aceleração em módulo e o sinal, né, dessa aceleração. Então, a gente tem que analisar o seguinte: que tipo de gráfico é esse? É só olhar sempre os cantinhos aqui. É um gráfico que relaciona velocidade e tempo. Então, é um gráfico da velocidade pelo tempo. Então, todos esses valores aqui no eixo das ordenadas são valores de velocidade. E todos esses valores aqui são os valores de tempo. Então, para me achar a aceleração, eu posso fazer a mesma análise que eu fiz lá na primeira questão, quando eu encontrei a aceleração. Eu posso encontrar pela aceleração média. Então, para encontrar a aceleração média, eu preciso do tempo inicial, da velocidade inicial, do tempo final e da velocidade final. Quem vai ser meu tempo inicial? Aqui eu escolhi o tempo zero, que é onde ele começa aqui o gráfico.
Quem é minha velocidade inicial? É esse valor aqui, ó, de 5, onde ele está tocando aqui, ó, o eixo do V. É aqui que comecei, né? Então, meu tempo inicial vai ser 0, minha velocidade vai ser 5. Velocidade inicial. Quem vai ser meu tempo final? Eu peguei aqui, ó, esse ponto aqui do gráfico, que é o tempo igual a 3. E minha velocidade final vai ser a velocidade igual a 20. Peguei esses dois pontos, acabou. Porque eu posso fazer a fórmula da aceleração média, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, é a velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, ficaria 20 menos 5, dividido por 3 menos 0. 20 menos 5 é 15, 3 menos 0 é 3. 15 dividido por 3 é 5 metros por segundo ao quadrado, porque é a unidade da aceleração. E acabou. Essa aceleração em si, ela é positiva, porque esse tipo de movimento é um movimento crescente. Então, não tem como ser a aceleração, não tem como ela ser negativa. Então, uma aceleração crescente. Então, por isso que a aceleração é positiva. Se fosse decrescente, o sinal teria que dar negativo. Então, como não deu, significa que a nossa questão está correta. Então, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade está aumentando de 5 em 5 a cada segundo. É isso que significa. E a terceira questão, para a gente finalizar a nossa primeira lista de exercícios, nossa primeira parte. Então, ele diz que um ponto material tem MRUV. Que termo é esse, professor? Você só fala de MUV, né, que é movimento uniformemente variado. Mas o MRUV é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tem o mesmo significado. Só muda que esse movimento é em linha reta. E no movimento uniformemente variado, esse movimento pode ser em linha reta, como pode não ser. Tanto faz, mas ele está especificando que esse movimento é em linha reta. Então, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele diz o seguinte: no instante t0 igual a 0, ele está a 10 metros da origem, com velocidade de módulo v0 igual a 5 metros por segundo. E aceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado, orientadas no mesmo sentido do eixo, como indica a figura. Então, tá aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a figura. Então, tá aqui o móvel, vamos dizer que ele está aqui nesse ponto, onde o meu espaço inicial, o meu S0, ele botou X0 aqui, mas é o S0, tá? S0 igual a 10 metros. Meu tempo 0 é igual a 0. E a minha velocidade está no mesmo sentido que a aceleração. É isso que ele está mostrando na figura. Aí ele diz, determine. Letra A, a função da posição em relação ao tempo no sistema internacional. E letra B, a posição no instante t igual a 2 segundos. E a letra C, o instante em que a posição será S igual a 85 metros. Então, primeira coisa, a gente tem que achar essa função da posição em relação ao tempo. Então, bora lá. Primeiro fazer a letra A. Vamos colocar os dados que ele nos deu, igual a gente fez nas questões anteriores. Então, T0 ele disse que é 0. Ele disse que o S0 é igual a 10 metros. Outra coisa que ele nos deu, a velocidade inicial é igual a 5. E a aceleração ele disse que é 4 metros por segundo. Positiva, porque eles estão no mesmo sentido. Se ele estivesse no sentido oposto, seria negativa, tá? Mas como estão no mesmo sentido, a aceleração é positiva. Que tipo de função é essa? A função posição em relação ao tempo. Função da posição em relação ao tempo. É essa daqui, é chamada de sorvetão, né? Por muita gente. É uma função que relaciona posição, como já o próprio nome fala, né? O S, em relação ao tempo, que é esse aqui e esse aqui. Esse tipo de função, as variáveis são posição e tempo, então todo o resto é constante. Então a gente só precisa substituir essas constantes, que nem a gente fez na segunda questão. Mas só que mudava o tipo de função, né? Essa é uma função da posição, lá era a função da velocidade pelo tempo. Então quais são as constantes? É o S0, é o V0 e a aceleração a gente tem que substituir. Então, vou substituir. O meu S0, a questão diz que vale 10. O meu V0, a questão diz que vale 5. E a minha aceleração, a questão diz que vale 4. Então, substituir. Eu posso simplificar isso daqui também, ó. 4 dividido por 2, eu posso dividir aqui, vai dar 2.
Então está aqui a minha função da posição em relação ao tempo. Mas, professor, o senhor não substitui o tempo e nem o S. É claro que não, eles são variáveis, é que nem a questão anterior. Esses valores a gente não coloca, a não ser que a questão peça. Se a questão pedir para a gente calcular a posição dando o tempo, ou o tempo dando a posição, aí a gente calcula. Mas se ele pedir só a função, vai ficar dessa forma. Deixo as variáveis intactas e substituo só o que é constante. E aí acabou. Que é o que não acontece na letra B, né? A letra B ele pede a posição no instante quando o tempo é igual a 2 segundos. Então a gente vai pegar essa função que a gente acabou de encontrar e no lugar do tempo a gente vai substituir por 2 para achar justamente o S. Então eu vou fazer isso. Então, aonde tiver tempo eu coloco 2, tá? Então vai ficar S igual a 10 mais 5 multiplicado por 2, né? Que era esse 5t aqui. Mais 2 vezes 2 ao quadrado. Então, no lugar do t, eu substituir também por 2. Então, fica 2 ao quadrado aqui. Então, vou resolver isso. Aqui, 5 vezes 2 dá 10. E aqui, 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então, vai ficar 10 mais 10 mais 8. 10 mais 10 mais 8, 28. Então, minha posição, quando o tempo é igual a 2 segundos, é 28 metros, tá? Essa seria a resposta. E a letra C é um instante, ou seja, o tempo, né? A gente já falou aqui na aula de hoje, em que a posição será S igual a 85 metros. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou repetir a minha função que eu acabei de encontrar, mas só que no lugar do S eu vou substituir por 85. Então, ficaria assim. Esse tipo de equação, se você já estudou com a professora Mara, com certeza você sabe que é uma equação do segundo grau, onde a minha variável t está elevada ao quadrado. Então, eu sei que para resolver ela, eu tenho que achar primeiro os coeficientes. Então, eu vou passar esse 85 para lá, ele vai passar negativo, vai ficar menos 85 mais 10, dá menos 75. E eu organizei aqui a minha equação e igualei a zero. Então, toda vez que você vai resolver uma equação do segundo grau, passa tudo por um lado e iguala a zero. A professora Mara com certeza ensinou isso para vocês. Então, quem vai ser mais os coeficientes? Eu vou ter o coeficiente A, que é o que está do lado do t ao quadrado, o coeficiente B, que é o que está do lado do t, e o coeficiente C, que é é o valor que está independente aqui, né? Esse valor independente. Então, tá aqui, menos 75, né? O A vale 2, o B vale 5 e o C vale menos 75. Então, para calcular uma equação de segundo grau, a gente só vai usar esses coeficientes aqui. Primeira coisa para resolver uma equação do segundo grau é achar o delta. O delta vale b ao quadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado pelo coeficiente c. Então ficaria, no lugar do b eu substituo por 5, no lugar do a eu substituo por 2 e no lugar do c eu substituo por menos 75. Então ficaria 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o b, que é menos 75. Aqui eu poderia ter colocado um parênteses, tá? Desculpa, mas eu não coloquei. Mas era para me ter colocado aqui, só para quando eu fizer o jogo de sinal não dá problema. Então, vou fazer aqui, ó. O valor já coloquei aqui, dá 625, por quê? 5 ao quadrado é 25. Quando eu multiplicar tudo aqui, 4 por 2, por menos 4 por 2 por menos 75, vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 75 dá 600. 600 mais 25, 625. Então, o delta dá isso. O outro passo é achar a variável que a gente quer encontrar, o tempo, né? A variável t. A fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, quem é o coeficiente b? O coeficiente b é o menos 5 e o coeficiente a é 2. O delta a gente acabou de encontrar é 625. Faço essa multiplicação, né? Fica menos 5, mais ou menos a raiz de 625 é 25 e 2 vezes 2 é 4. Você sabe que numa equação do segundo grau, vocês já estudaram isso, a gente vai ter dois valores de resultados. Um valor, a gente vai ser esse valor positivo aqui,
vai ser a soma desses dois termos, e o outro valor vai ser o negativo. Então eu vou chamar aqui de T' o primeiro valor positivo e T2' o segundo valor. No T' vai ficar menos 5 mais 25 dividido por 4. Menos 5 mais 25 é 20, dividido por 4 dá 5 segundos. O T2' vai ser menos 5 menos 25 dividido por 4. Menos 5 menos 25 dá menos 30, dividido por 4 dá menos 7,5. Não posso usar os dois valores, porque vocês são meus alunos, vocês sabem que eu já falei isso muitas vezes, não existe tempo negativo. Então, o único valor possível que a gente vai usar, então que a gente vai interpretar fisicamente, é o T', que vale 5 segundos. Então, o instante em que a posição será S igual a 85 metros é 5 segundos. Por que a gente não pode usar o outro valor? Porque não existe tempo negativo. Então, é fisicamente impossível existir essa interpretação. Então, o único valor que a gente vai usar é o primeiro. E aqui a gente acaba a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo EO, que a gente tem toda semana, segunda e quarta. E boa aula, pessoal. Vou deixar uma atividade relacionada a isso. E é isso. Até mais.